Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 FIIs do setor de lajes para abril de 2023. Teoricamente são os 20 melhores fundos do setor de lajes. Vamos lá! Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui vendo o ranking, como que ele funciona? A gente seleciona os 20, entre aspas, ativos melhores. Só que o critério primeiro de seleção de escolha é dos 20 que mais pagam dividendos nos últimos 12 meses. Aí a gente vai e seleciona. Esse ranking, esse índice AMU de lajes que eu faço, a cada 3 meses ocorre um balanceamento. Então agora, por exemplo, eu coloquei ativos e tirei ativos, mas o critério de escolha é isso. Quais ativos que mais estão pagando dividendo nos últimos 12 meses? Esse critério de escolha pode ser diferente. Eu faço dessa forma porque a grande maioria dos investidores iniciantes, ou até mesmo muitos investidores, são caçadores de dividendos. Então meu objetivo com esse ranking é tentar ajudar você para que você não escolha somente pelo dividendo. Então ao invés de escolher só pelo dividendo, escolha pelo menos pelo dividend yield acumulado. E a partir disso aqui, olhe outros critérios para você fazer a sua tomada de escolha. Então, dividend yield acumulado aqui nesse ranking tem peso 3. Taxa cobrada e dividend yield tem peso 2. Imóveis também, quantidade de imóveis tem peso 2. Patrimônio, PVP e liquidez tem peso 1. Esse é um critério meu. Você pode fazer um critério diferente à sua escolha. Fora esses critérios, eu não consigo incluir mais critérios, porque aqui a maioria desses critérios eu pego de forma automática. Se eu tiver que olhar critérios que igual falar, olha, vê aí, às vezes dão sugestão de eu fazer alguns ajustes, mas ajustes que eu teria que fazer manualmente com cada um. Já basta eu ter que calcular a taxa de forma manual, tá? Às vezes entrar no relatório e olhar um por um a quantidade de imóveis. Então, para mim é muito difícil fazer esse ranking. Eu não consigo alterar da forma que eu faço atualmente. Então, caso algum ativo conseguisse tirar nota máxima, ficasse em primeiro lugar em tudo, ele atingiria ali 240 pontos. E se ele tirasse nota mínima, ele atingiria 12 pontos. Baseado nessa nota, 40% dessa nota, para mim, seria nota de corte. Então, seria algo ali na faixa de 96 pontos. Ao final do vídeo, a gente vai ver quais ativos que tiraram ali próximo de 96 pontos para a gente ver qual que seria a nota de corte. Então, esses são os critérios. E o último aviso é o seguinte: não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que ele é o melhor fundo que você deva escolhê-lo cegamente. E não é porque um ativo ficou em último lugar que você deva descartar, vender ou não comprar esse ativo. Aqui é só para você ter uma certa análise. Tem ativos que ficam em primeiro lugar que eu não teria de jeito nenhum. E tem ativos que ficam em primeiro lugar que para mim são muito bons. Tem ativos que ficam em último lugar que para mim realmente são muito ruins, mas tem ativos que ficam lá nas últimas posições que para mim são muito bons. Para mim, para os meus critérios, nunca compre ou venda algo porque você ouviu alguém dizer que é bom. Aprenda a você ter o seu poder decisório, porque se depois de alguma coisa errada, a responsabilidade é sua. Tá? Você não pode sair culpando os outros por uma decisão que você tomou. Enfim, vamos à frente aí. O primeiro critério analisado, então, é dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Lembrando que 2 ativos saíram aqui e entraram 2 ativos novos. Lá no final eu vou falar quais são esses ativos. Então, pelo critério de dividend yield acumulado, CBOP está ali com 15,66% de yield acumulado, seguido do XPPR com 15,32%, o AIEC com 15,02%, o ASMT com 13,74%, XPCM com 13,08%. E os fundos com pior yield acumulado, JSRE com 9,33%, o Vino com 9,23%, o TEP com 9%, o HGRE com 8,69% e o PVBI com apenas 8,03%. Aqui já vai um pequeno adendo, só um comentário meu. Note, não é porque o CBPO deu 15% que ele é melhor que o PVBI. Aqui são vários pontos a serem analisados. Por exemplo, a gente vai ver lá na frente o quanto que o CBPO está sendo negociado com desconto, porque isso influencia. Se um fundo é de base 100, mas ele está negociando a 60, ora, se antes ele entregava 60 centavos na base 100, isso aqui representava um yield de 0,6%. Agora, se ele estiver na base 60 e entregar os mesmos 60 centavos, esse yield representa 1%. Então, cuidado para olhar somente para o yield de forma cega, porque você pode ser levado a erro. Então, não é porque o XPPR está pagando um yield altíssimo aqui que ele está pagando bem. Esse fundo é de base 100 e atualmente ele está negociando na faixa de 20, 30 reais. Então, esse yield dele, de uma certa forma, é um yield ilusório. É um yield o seguinte: se você comprar ele hoje e ele continuar
nessas cotações e pagando esse dividendo, você vai ter um yield projetado de 15%. Mas não existe almoço grátis no mercado, tá? Se você acha que ele está descontado e pagando todo esse yield, opa, alguma coisa pode ter aí por trás para ele estar pagando tanto assim. Enfim, vamos à frente aí. O próximo critério que a gente vai observar aqui é taxa cobrada. Para quem acompanha os meus vídeos sabe que acima de 15% é algo que me incomoda. O máximo que eu me sinto confortável de pagar é 15% de taxa. Então, nesses critérios aí, o TSER com apenas 2,23%, o AAA lá da Red, o HAA, 4,98%, o SPTW com 7,60%, PVBI com 8,55% e o XPPR com 9,10%. E aí os fundos mais careiros, que inclusive seria um critério que eu não investiria baseado nessas taxas, né? XPCM cobrando um absurdo de 21,87%, já que esse fundo aqui, quem conhece sabe os problemas que ele passa. Já que ele está passando por tanta dificuldade, caberia a XP abrir mão de parte da taxa. Para mim é o mínimo que a XP deveria fazer. Ora, se esse fundo está passando por tanta dificuldade, de uma certa forma, a culpa também é da gestora, tá? Não pode jogar toda a culpa nela, mas ela tem responsabilidade sobre isso. O mais justo seria que a gestora abrisse mão de parte dessa taxa deles. Mas eles fazem? Provavelmente não. Então, um fundo que está com dificuldade, cobrar 21% de taxa dos seus cotistas, complicado. RNGO, 22%, FPNG, 26%, o AIEC, 32%, e o BRCR, que para mim é um absurdo. No mínimo 2 vezes por ano, esse fundo não fala os gastos, alegando que está passando por auditoria. Gente, é o único fundo que eu vi esse tipo de situação. Poxa, será que eles são tão especiais assim? Que são os únicos que não conseguem trazer um resultado porque está passando por auditoria? Enfim, né? Quem sou eu? Eu sou um Zé Goiaba, fazedor de vídeos para a internet. Vamos à frente aí. O próximo critério é o dividendo pago no último mês. Então agora, no último mês, o AIEC pagou ali 1,19, CEOC 1,19, a SMT com 1,12, FPNG com 1,09 e o SPTW ali com 1,07. E aí os fundos com menor yield acumulado, aí, menor yield anunciado, o Vino com 0,71, AAA da Red aí com 0,71, HOFC com 0,44, XPPR com apenas 0,39 e o CBOP com apenas 0,30. Então aqui a gente vê os fundos com menor yield acumulado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse ranking AMU aí, eu gostaria de trazer algumas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. A partir de agora, só haverá 2 anúncios durante o vídeo, tá? Então aqui são formas de apoio financeiro. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação feita é muito, muito bem-vinda. Eu agradeço a todos vocês que colaboram. Outra forma de apoio, considere se tornar membros dos nossos canais. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro conta com um clube de membros. Tornando-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, acho que é um valor baratinho e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Você também tem benefícios por se tornar membro. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E a outra forma de apoio financeiro, eu criei e-books. Eu criei o e-book de introdução aos fundos imobiliários e agora, recentemente, eu criei o e-book de introdução aos fiagros. Esses e-books são um material que, na minha humilde opinião, pode ajudar muito um investidor iniciante ou até mesmo quem tem uma certa bagagem já. O que a gente aborda nesse e-book? Quais os conceitos de um fundo imobiliário, de um fiagro? E aqui eu trago o conceito técnico e também falo o que é com linguagem simples, com as minhas palavras de forma bem simples de entender. Quais os motivos que eu devo investir? Quais as vantagens de se investir, né? Como que eu compro um ativo desse? Aqui nesse de fiagro, eu trouxe um estudo sobre o impacto que você deixar de investir faz no seu dinheiro. O quanto que a inflação vai corroer o seu dinheiro caso você não invista, tá? Eu trago os tipos de fiagro e tipos de fundos imobiliários, quais as vantagens de se investir em fiagro, quais indicadores que eu posso observar aí, por que eu devo diversificar e até mesmo como que eu monto uma carteira diversificada. Eu dou ideias e ajuda, mais ou menos, o passo a passo de como você estruturar uma carteira diversificada. Então esses e-books são bem baratinhos, são acessíveis. Até o final de março, com o cupom AMU10, você tem 10% de desconto nesse e-book do Amu Invest. No e-book do Amu Fiagro, com o cupom AMU20, até o final de março, você tem 20% de desconto. E se você decidir comprar os dois juntos, vai ter um link aqui embaixo que é
2 em 1, e-book 2 em 1. Na compra dos dois juntos, o segundo e-book sai com quase 70% de desconto. Então, é quase que compensa comprar logo os dois, porque sai muito mais barato. E você pode usar o cupom AMU20 até o final de março, que você vai ter 20% de desconto nesse e-book aí. Então, considere comprar esse e-book para você presentear um amigo, para você presentear um parente, para você mesmo, ou nem que seja para ajudar o canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Continuando agora, a gente vê os fundos que têm quantidade de imóveis. Então, nesse quesito, o HGRE possui 19 imóveis, o BRCR possui 15, o Vino possui 10, o RECT possui 9, o PVBI possui 6. E aí os fundos com menor quantidade de imóveis são monoimóveis, significa que só tem um único imóvel. O SPTW, que só tem um imóvel e um inquilino. O TSER, acredito que ele só tem um imóvel e um inquilino. Não sei com exatidão, tá? Porque o ALZM, o ALZR, né, o Alzira, ele comprou esse ativo aí, as cotas dele no mercado. CBOP, não lembro desse fundo, mas acredito que ele só tem um inquilino. CEOC, não lembro, mas acho que só tem um inquilino. CXCE, só tem um inquilino, que é o Caixa SEDAI. E o XPCM, ele tá vazio e conseguiu um único inquilino lá que está ocupando o imóvel, mas é bem pequena a quantidade que ele está ocupando do imóvel aí. Então esses são os ativos com mais e menos imóveis. Aqui a gente vê os ativos com maior tamanho no nosso mercado. Então dos ativos que aqui estão, BRCR é o maior com 2,6 bilhões de patrimônio, JSRE com 2,3 bilhões de patrimônio, o HGRE com 1,8 bilhão de patrimônio, PVBI com 1 bilhão de patrimônio e o Vino ali com 907 milhões de patrimônio. E aqui a gente vê os fundos menores, CXCE com 112 milhões, XPCM com 105 milhões, CBOP com 104 milhões, SPTW com 100 milhões e o ASMT com 85 milhões de patrimônio. Aqui a gente vê o P sobre VP, que significa o preço sobre o valor patrimonial, e aí teoricamente são os fundos mais baratos e entre aspas mais caros. Então cuidado, não é porque um fundo está altamente descontado que significa que ele seja um bom fundo. Inclusive, o mais indicado é você comprar ativos com no máximo 30% de desconto, um PVP ali de 0,70 mais ou menos. Muito mais que isso, pode ser que esteja representando algum risco que você não esteja enxergando. Então, nesse critério aí, o HOFC está sendo negociado a 0,27. Gente, 73% de desconto. Alguma coisa pode ter aí, né? XPCM, 0,32. É um fundo bem, assim, problemático. Com 68% de desconto. XPPR, que é um fundo aí que tá, sabe, tá bem preocupante a situação. 2 da XP aí, hein? 0,35, 65% de desconto. FPNG 0,40, 60% de desconto, e o próprio RECT, esse aqui eu conheço mais a fundo, é um fundo que tem muita alavancagem, mas para mim, desses aqui, é o menos pior deles. Inclusive de todos os fundos que aqui estão, tirando os fundos que geralmente eu acho que são bons, esse aqui é um dos poucos fundos que seria passível de você tentar investir o seu dinheiro, que eu acho que ele é bem diversificado, é um fundo até aceitável. 0,55 com 45% de desconto. E aí os fundos mais careiros, mas que não significam que eles sejam ruins, né? Não é porque ele é caro, entre aspas, que ele é ruim. Esse AAA da Red com 0,74, indicando ali 26% de desconto. O Vino a 0,79 com 21% de desconto. O ASMT com 0,82 com 18% de desconto. O PVBI a 0,83 com 17% de desconto. E o TSER a 1,01, sendo negociado ali 1% mais caro do que ele realmente vale. Aqui a gente vê liquidez, que é o quanto esses fundos negociam diariamente, e saibam que existe o risco de liquidez. Então, se você comprar um fundo que negocia pouco, você pode ter dificuldade para entrar ou até mesmo para sair do fundo caso haja alguma emergência. Eu acredito que futuramente a liquidez do TSER vai diminuir drasticamente, porque ele está com a média atualmente de 8,7 milhões, porque o ALZR comprou cerca de 97%, se eu não me engano, tá, ou 98%, das cotas desse fundo a mercado. Então, com isso, ele fez uma grande movimentação. Negociou em média 8,7 milhões. Mas eu acredito que no próximo mês ou nos outros, isso aqui já diminua imensamente. PVBI, 2,5 milhões de liquidez diária, é o que ele negocia todos os dias. O HGRE, uma média de negociações de 1,8 milhão. JSRE com 1,7 milhão. E o BRCR com 1,3 milhão. E aí os fundos com menor liquidez e abaixo de 100 mil, para mim, é uma liquidez muito baixa.
A gente vê aí o CBOP negociando, entre aspas, tá? Só 33 mil por dia. CXCE, 14 mil por dia. O AAA da Red negociando apenas 2.900 por dia. O SMT, 2.300 por dia. E o FPNG negociando apenas R$ 583 reais por dia. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo o restante desse ranqueamento, como que os fundos ficaram classificados, quais ficaram melhor pontuados aí, e a gente vê agora o acumulado dos 4 primeiros meses do ano, eu gostaria de trazer agora forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós. E aí, você gosta desse ranqueamento? Você acha que ele ajuda de alguma forma no seu poder decisório? Aqui, você acha que ele pode te apresentar um fundo novo ou te mostrar de forma resumida alguns indicadores desses ativos? Comenta que seu comentário é muito importante. Nós temos 2 canais aí que a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos. O canal Mudicas quase chegando a 900 e o canal Muf Infra já quase em 100 inscritos. Então, muito obrigado. Considere ir lá e se inscrever porque isso ajuda muito. E os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá, se inscrever e seguir porque ajuda demais. Então aqui a gente vê como que os fundos ficaram classificados. Então nesse mês, em primeiro lugar, XPPR, com 166 pontos de 240 pontos possíveis. E aí eu falo que na atual situação, é um dos fundos mais arriscados para se investir atualmente. Esse fundo está com altíssima alavancagem, altíssima mesmo, e ele está passando por muita dificuldade. Agora a gestão anunciou que vai vender ativos para tentar diminuir essa alavancagem, mas gente, foi preciso chegar nessa situação para a gestão se movimentar. A gestão, sabe, já tinha perspectiva que a situação estava ruim, ela esperou chegar nessa última situação para se movimentar, pelo amor de Deus, né? Continuando, o RECT ficou em segundo lugar, atingindo ali 158 pontos de 240 possíveis, a IEC 146, SPTW 142, a SMT 141, FPNG com 138 e o TICER ali com 133. Note, nas primeiras posições aqui não tem nenhum dos fundos que eu considero um pouco melhorzinhos. A partir aqui, ó, JSRE para mim é um fundo aceitável, PVBI é um dos melhores, HGRE é aceitável, Vino é aceitável, AAA da Red é aceitável. Então, fundos que na minha opinião são melhores, eles não ficaram nas primeiras posições. Então, cuidado e você não ser induzido apenas pelo ranqueamento aqui que foi trazido. Então, lembrando que 96 pontos seria nota de corte e atualmente, até o último lugar, ficou numa pontuação muito boa, na minha humilde opinião. Então, a gente vê ali o CBOP, ó, com 113 pontos, XPCM com 112, o Vino com 111, CXCE com 107, RNGO com 105, o TEP com 104 e o AAA da Red com 98. E uma menção honrosa para o PVBI e o HGRE, que eles vêm melhorando muito aqui no ranqueamento, já estão no meio da tabela, e para mim é a posição mais justa para esses fundos aí. E aqui a gente observa o seguinte, ó, esses 2 ativos de branco são os ativos que saíram do ranqueamento. Amor, por que eles saíram do ranqueamento? Porque atualmente eles não estão entre os 20 que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, eles saíram desse índice. Então, nos próximos 3 meses, eles não vão pontuar. Eles podem voltar aqui ao ranking aqui? Pode. Se depois desses 3 meses aqui eu fizer um novo balanceamento e eles aparecerem, eles voltam aqui para o ranqueamento novamente. E aí os 2 fundos novos que entraram são fundos que não estavam, né? Então, o CEOC é o fundo novo e o CXCE é o fundo novo. Dos 2 que entraram, CEOC, ele tá pontuando bem, né? Vamos ver se ele consegue continuar pontuando bem. Então ele tá... Agora, o CXCE, ele tá mais ou menos no patamar desse EDGA, do BLMC, não tá lá essas coisas não. Enfim, no acumulado aí dos 4 primeiros meses, em primeiro lugar está o XPPR. E aí eu vou alertar novamente. Para mim, é um dos... Assim, não é que o fundo é ruim, é que ele está com muita vacância, muita alavancagem. Então, um dos fundos muito arriscados para você acabar investindo. 79 pontos em primeiro lugar. O AIEC é um fundo, na minha opinião, bom, mas ele tem apenas 2 imóveis e 2 inquilinos. Então você está muito concentrado no fundo. É um risco que você corre, 72 pontos. O RECT é um fundo bom, só que assim, a gestora tem alguns pontos que ela faz que eu não gosto. Mas é um fundo bom, diversificado, está passando por problema de vacância, mas tem trabalhado ativamente para diminuir isso. 69 pontos. BRCR, 66 pontos. SPTW, 62. TICER com 52. CBOP ali com 49 pontos. E nas últimas posições, a gente vê ali o RNGO
com 14 pontos. CEOC, que acabou de entrar, mas já está com 11, superando o EDGA com 3 meses, em um único mês ele já superou. AAA da Red, em 3 meses ele já superou, com 8 pontos. CXCE com 4 pontos. BMLC com 3 pontos. Aqui a gente vê o ranqueamento total e eu volto a reiterar, cuidado. Não é porque um fundo ficou em primeiro lugar que você deva comprá-lo, ou que ele ficou em último lugar você deva vendê-lo. Se você gostou de um ativo desse, abra o relatório e estude para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita e vocês que apoiam o nosso trabalho também de forma financeira. Muito obrigado de coração, principalmente aos que têm adquirido os nossos e-books aí nos últimos dias. Muito, muito obrigado. Então eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!